A ideia de hoje é que a gente possa estar dando dicas, demonstrando reflexões com profundidade, ao mesmo tempo em que a gente orientará vocês a que possam intervir nos seus próprios perfis comunicativos para que de maneira eficiente e eficaz vocês possam resistir a uma apresentação em banca de avaliação do seu trabalho acadêmico, seja ele no campo da graduação, da especialização, do MBA, do mestrado, do doutorado e até mesmo no pós-doc. Antes de tudo, eu quero dizer para vocês que a mente humana ela é capaz de interpretar, ela é capaz de refletir, ela é capaz de se antecipar em relação aos momentos que você estará passando num momento futuro. E isso é muito imperioso porque a gente sabe dessa forma que o sujeito ele não consegue com facilidade dissociar aquilo que é ilusão daquilo que é verdade, daquilo que é legitimado socialmente como realidade objetiva, que tem os seus procedimentos de conduta, ao mesmo tempo de respeito ao laço social, ao convívio social e suas organizações de papéis sociais. Quando a gente passa a apresentar um trabalho acadêmico, é importante que a gente conheça o que a banca espera de nós. E ela espera de nós não um aspecto de motivação simplesmente, nem tampouco um humorista ali na frente relatando o seu trabalho de pesquisa, mas eles precisam ali de uma logos ou de palavras, de um discurso bem estruturado, com argumentativas que possam estar de acordo com aquilo que você pesquisou. Não é uma apresentação isolada, onde o sujeito ele diz apenas o que pensa, mas ele deve ser legitimado por teorias, teóricos, outras pesquisas que se propuseram também a relatar devidamente os comportamentos ou mesmo os dados que se relacionam com a pesquisa daquele que busca um novo grau na sua trajetória acadêmica, no caso, você. E a gente tem que saudar vocês também precavendo-os de algumas coisas, entre elas que a mente e o corpo orgânico do sujeito, eles estão muito imbricados, não dá para dissociar. O que a psicologia moderna conseguiu compreender foi isso, em que o sujeito ele é composto em sua essência pelo corpo orgânico e pela sua mente, pela sua estruturação subjetiva que vem de acordo com a sua formação por meio de valores, de crenças, de convicções que estão muito relacionados com o período no qual ele vive e com essas influências institucionais que legitimam e produzem esses valores que passam a ser vistos como um estilo de vida e assim uma conduta. E a gente tem que saber que nós vivenciamos um momento histórico onde a oratória sempre foi vista como algo punitivo, como algo que fosse um castigo para aquele aluno que falou um pouco mais. O professor se levanta, olha para ele com aquele olhar penetrante, baixa a sobrancelha e diz: Juninho, se você permanecer dessa forma, você será o orador da turma. E aquilo parece que é uma atitude, um discurso que visa fazer com que por meio da oratória o sujeito se sinta constrangido, se sinta impedido de continuar realizando aquilo que foi uma atitude de satisfação para o próprio Juninho. Então é algo punitivo. Quando não, por outro lado, a oratória é vista como uma concepção em sua essência estrutural advinda de um universo para além do nosso, que paira sobre as mentes de alguns escolhidos, e esses continuam a falar bem como uma organização dogmática que vem em sua realização tratando e se manifestando como um dom inacessível para a grande maioria das pessoas, e que a gente sabe que não é. A oratória é uma concepção que visa fazer com que o sujeito fale bem em sua prática e também procura fazer com que essa pessoa que está determinando-se a falar, ele possa interagir, tornando comum a mensagem entre ele e o seu receptor, ao mesmo tempo que ele tem também
uma sensibilidade apurada para perceber os resultados que ele demarca por meio dessa mensagem que é lançada, por meio dessa retroalimentação ou feedback, falando numa linguagem mais contemporânea. Então, a oratória, é bom que a gente perceba, ela não é um dom, nem tampouco pode ser encarada como uma ciência ou uma atividade que visa fazer com que o sujeito se sinta menor, onde ele se sinta objeto em relação ao campo ao qual ele pretende atuar. Não é nada disso. A oratória é uma ciência, uma arte, uma habilidade humana que visa fazer com que o sujeito se coloque como autônomo, ao mesmo tempo que ele respeita o campo do outro, evitando a todo custo a violência, um dos requisitos da modernidade que tão é importante para que se preserve ou se aprimore aquele sentido de civilização. Então, se a mente e o corpo eles estão imbricados, não dá para dissociar, é importante que a gente saiba que eu posso administrar o meu corpo e os significados que eu emito no social, na natureza, por meio também de um controle de excitação, da tensão, um controle da respiração para que eu não fique ofegante. Entre esses controles a gente tem o principal, que é o controle da respiração, a inspiração e a expiração pelas narinas, a inspiração e a expiração pela boca, com suaves interrupções, ao ponto de relaxar essa parte aqui do meu corpo, que a gente chama de trapézio. Também eu devo soltar o meu corpo, manter um relaxamento para que eu não fique tenso no momento da minha apresentação. Ainda, tratando sobre os elementos que eu posso melhorar por meio desse processo psicológico ou mental, eu tenho que ter de forma muito clara qual é hoje o meu objetivo. O que eu pretendo? Eu pretendo passar, quando eu apresento um trabalho acadêmico, passar, tirar uma boa nota, ser aprovado. Vocês concordam comigo? Você também procura isso. Mas isso é pouco, todo mundo tem esse objetivo, inclusive aqueles que não conseguiram lograr êxito nesse objetivo. Por quê? Porque eles não conseguiram quantificar, não quantificaram os seus objetivos. Quando eu passo a quantificar os meus objetivos, eu tenho algo que é considerado como meta. Meta é quantidade, o que eu preciso melhorar na minha apresentação, minha gesticulação, ser mais claro na minha explanação, já que eu tenho pouco tempo para explanar toda uma pesquisa de 2 anos, de 1 ano, de 1 ano e meio, de 4 anos, o que eu preciso fazer, em quanto tempo eu preciso para que eu possa melhorar essa minha comunicação. Então, quando eu passo a administrar melhor o meu próprio corpo, conseguindo compreender quais são os meus objetivos, transformando esses objetivos em metas, o que eu preciso melhorar e em quanto tempo eu passo a trabalhar com a inteligência de oratória. Depois a gente começa a perceber que eu preciso me antecipar em relação àquele momento que eu estarei vivenciando. Isso, muitos os desportistas estão desempenhando antes mesmo de estar ali ou de estarem apresentando-se na competição a qual eles almejam a medalha de ouro. E isso também é importante que a gente perceba que deve ser desempenhada essa antecipação por meio de uma visualização da tarefa, porque o nosso cérebro tem dificuldade para perceber o que é verdade daquilo que é uma ilusão. Então, quando a gente passa a se antecipar em relação àquilo que a gente precisa vivenciar, mesmo não estando naquele momento específico, eu consigo ter uma familiaridade com o meio, consigo administrar melhor as minhas organizações necessárias da execução ou da própria emissão da mensagem. Entre eles, eu poderia dizer que eu consigo inclusive pensar como eu irei me comportar de forma corporal ou corpórea, como eu estarei emitindo a mensagem por meio do olhar, por meio da expressão facial, por meio também da abertura das minhas mãos, dizendo que eu estou de acordo, que eu estou ali não fechado para o diálogo, mas aberto para o diálogo, dizendo que aquilo que eu fiz foi o que há de mais sincero quando eu espalmo as mãos, é tudo que eu fiz de mais sincero, de mais de acordo
com aquilo que eu pude encontrar na minha pesquisa. Eu não estou ali para determinar, para tentar intimidar o meu próprio receptor da mensagem, a minha banca, mas estou aberto. Também não estou cabisbaixo, aceitando tudo, dizendo, por exemplo, que aquela pessoa que está em embate com a minha pesquisa está coberta de razão, mesmo eu sabendo que aquilo que está sendo dito destoa um pouco daquilo que eu pesquisei e que por algum motivo aquele analisando, ou aquele analista do meu trabalho, melhor dizendo, ele está de alguma forma interpretando mal aquele conceito, aquela percepção, aquilo que está sendo dito não está de acordo, e eu simplesmente não me calo, mas eu tenho a autonomia de intervir respeitando o outro, aquele princípio da comunicação, evitando a violência e evitando também o desprezo, tendo em vista que é indispensável a presença de cada um daqueles que fazem parte da sua banca. Aí também a conversa interna, eu tenho que conversar comigo mesmo, o que é que eu espero de mim, com quem que eu falo mais? Comigo mesmo. Então eu tenho que dizer, eu sou capaz, eu estou aqui para dar o melhor, para explorar também aquilo que a banca pode trazer até mim, e dessa forma eu consigo melhorar a minha dinâmica, a minha exposição, a minha comunicação. Então a comunicação integrada, eu tenho que saber administrar o medo. Essas etapas que eu passei para vocês são etapas essenciais de quem quer administrar o medo. Não é vencer, não é superar, mas administrar, é saber conviver com ele. Assim como também a gente sabe que numa negociação ninguém acaba com os conflitos advindos dos distintos interesses entre as partes que formam a negociação. Mas para que a negociação seja bem sucedida é importante ou indispensável que a gente também saiba lidar com isso e consiga administrar esses interesses que geram muitas vezes as tensões de relacionamento. Então a mente humana é capaz, eu quero dizer que é incapaz, ou que é capaz de fazer com que você consiga sair de uma possível percepção de incapacidade para uma potencialidade ao ponto de superar a si mesmo, inclusive as suas próprias expectativas. Mas não busque o brilhantismo, não busque dizer que você vai descobrir a pólvora. Seja franco, seja honesto, esteja ali se exigindo ao máximo, mas sem aquela pressão oriunda daquele interesse de ser o melhor de todos os tempos. Então vamos lá. 38% da sua mensagem que você estará emitindo, ela é advinda do tom de voz, das suas inflexões vocais. Oi, você está aí? Que é uma pergunta, ou você está aí? Que é uma afirmação. A linguagem corporal, que muitas pessoas não dão valor, acham que ela não deveria passar por um crivo do próprio emissor da mensagem, ela representa 55% da sua comunicação, da sua intenção de interagir com o outro. Então você estará emitindo 55% de gesticulações, de posição de corpo, de gestos maiores, que às vezes quando você exagera muito, parece que você está morrendo afogado, acorde que o sujeito ali, o menino vai cair pelas tabelas, chega junto ali que o menino vai morrer. Então procure manter um equilíbrio também na forma de gesticular, porque 55% dessa gesticulação estará interferindo na compreensão e na recepção do seu próprio ouvinte. Então também nessa linguagem corporal nós não temos apenas a expressão facial, o olhar, nós não temos apenas a posição dos dedos, da mão ou das mãos, a postura aqui da sua parte superior do corpo, nem tampouco também a gente tem apenas as pernas, as posições das pernas, o apontar dos pés, mas nós temos os microgestos, que às vezes é um piscar excessivo, é um franzir da testa, é um baixar a sobrancelha rapidamente, demonstrando uma certa expressão não cordial, mas agressiva, é um tocar excessivo na orelha, que tira a concentração do ouvinte e faz com que muitas vezes se crie ali, por algum motivo de deslize nessa administração dos gestos, uma resistência em relação àquilo que você está apresentando, ou mesmo um mal entendido sobre aquilo que você apresenta. As palavras, elas representam 7% da sua comunicação, 7%.
Claro que a gente pode aumentar essa expressividade ou esse impacto das palavras, principalmente quando a gente está no meio acadêmico, em um meio onde você precisa escolher com mais elaboração as escolhas ali lexicais, as palavras. Isso porque se espera, logicamente, de alguém que apresente um trabalho científico, um bom vocabulário. O outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é a organização dos seus slides. Organização dos seus slides. 3 ou 4 tópicos no máximo. Não adianta fazer aquela coisa imensa, exagerada, que vai com inciso, que vai com um artigo e que vai com a linha A, B, C, D, E, F, G, 3, 4 slides desses para falar de um assunto só. Quando você se porta ao primeiro aspecto, tópico que foi apresentado no seu slide, o próprio receptor não lembra mais, nem você consegue lembrar. É meio que sabotar a sua própria apresentação em público. Por isso, 3 ou 4 tópicos no máximo. Evite muitas imagens, aquela coisa de samba do crioulo doido, imagem demais, que dá uma poluição, cria um desinteresse, faz com que o outro receptor, a banca, comece a sentir um desconforto de olhar para o seu trabalho apresentado por meio ali da projeção. Evite caixa alta nas frases, aquela frase toda em letra maiúscula que tem uma caracterização de um chamado, de um grito que chega a ser desrespeitoso para com seus ouvintes. Atente-se para o contraste. Claro que você não vai pegar o branco, um fundo branco no slide e botar ali um amarelo claro, tendo em vista que a visualização ela fica comprometida, porque não tem um contraste, algo diferente de você usar um fundo preto com uma fonte branca, aquilo que tem visualização, aquilo que tem ali um maior apelo visual e que fornece assim as diminuições de uma poluição visual e preza por uma mensagem mais clara em sua apresentação. Depois do contraste, desista das grandes citações. É um erro crasso, é um erro cometido por um sujeito que tem tudo para dar certo, mas acaba dando errado. Tudo para tirar 10, mas por alguns deslizes ele aumentou a resistência dos seus ouvintes. Então evitemos as grandes citações que vai para uma lâmina, 2 lâminas, 3 lâminas e ainda não acabou a citação. Então falta fôlego para os ouvintes, para os receptores e para você acompanhar tal raciocínio com uma citação tão grande. Então consiga captar a ideia do autor, apresente parte dela e desenvolva brevemente com um bom poder de síntese. Nada de uso de itálico, negrito, sublinhado. Esses elementos dificultam a visualização ali da sua própria apresentação. Então fica comprometido a própria compreensão daquilo que está sendo emitido por você. Então a usabilidade também, por meio ali da tua própria troca entre apresentação e recepção, fica ali meio que travada por conta dessas indicativas gráficas que demonstram um controle sobre os elementos essenciais que torna a mensagem comum entre emissão e decodificação. Quantidade de fontes, no máximo 2. Tem gente que faz o samba do crioulo doido, 1, 2, 3, usa uma fonte de um jeito aqui no outro tópico ou no subitem ele coloca outra fonte. Então isso tudo na terceira já é uma outra fonte, cria uma não unicidade da própria apresentação em público. Dá uma ideia de que aquele tópico, aquele elemento não faz parte daquele que já foi exposto anteriormente. Então, não tem uma caracterização identitária essencial para dar ali a compreensão do todo para o próprio receptor da mensagem.
Evitemos fonte de difícil leitura, como a caligráfica, aquela que é feita à mão, em convite de aniversário, de casamento. Então evitemos ela, por mais que ela seja bonita, por ser artística, mas a gente também evita porque existe uma dificuldade compreensiva ou visual de se perceber. E aí você desprende uma atenção a mais para tentar ler, confunde as letras que estão expostas ali, tem uma compreensão equivocada, impedindo a mensagem em sua dinâmica de extrair ao máximo a intenção do autor. Também evite essas caligráficas com desenhos. Tem gente que gosta de desenhar Hello Kitty, Pikachu. Evitemos esse tipo de ilustração porque são desnecessárias, só impede o seu 10. Então, a artística, a caligráfica, são todos esses elementos que fazem com que a gente consiga dar uma boa leitura quando preservados para o nosso trabalho gráfico, o nosso trabalho ali expositivo, organizado por meio dos slides. Isso garante o quê? Uma boa usabilidade, que está relacionado, porque há um uso ali de você em relação aos seus ouvintes que estarão acompanhando os slides por meio do olhar, dessa percepção auditiva, da própria sensibilidade que será despertada por meio desses elementos. Então, quando eu considero isso, eu considero uma boa legibilidade para o meu trabalho. Com isso também eu tenho que me atentar para o alinhamento. Se eu busco a unicidade, eu não posso começar alinhando para a esquerda, eu posso alinhar para a esquerda, eu posso centralizar, que é a centralização, um alinhamento mais formal, mais indicado para quem procurará fazer a sua execução de slides para apresentações de trabalhos acadêmicos, ou mesmo para a direita. Mas o mais aconselhável é que esse alinhamento seja centralizado, porque é algo mais formal, mais usado para apresentação e mais indicado para apresentação de trabalho acadêmico. Então você tem a esquerda, você tem o centralizado e você tem o alinhado à direita. Tendo em vista que se você escolher o alinhamento à esquerda, você tem que seguir todo o trabalho nesse alinhamento à esquerda, centralizado do mesmo jeito e à direita do mesmo jeito, para que você não cometa esse erro de poluição visual, que não garante a unicidade daquela apresentação, que deve ser também legitimada pelos seus próprios slides ou estruturação dessas informações contidas nos slides. Então vejamos, começou pela esquerda, todo o trabalho tem que ser pela esquerda. Isso acontecerá também de acordo com aquela sua intenção de escolher um alinhamento, seja ele esquerda, centralizado ou direita. Muito cuidado para com isso. O esquerdo é mais moderno, assim como o direito. O esquerdo é muito menos usual, mas que também pode ser utilizado, dá um ar de maior modernidade. Aí você tem que ter a sensibilidade de perceber o que estará mais de acordo com o seu tema, sendo mais específico na escolha ou nos critérios de escolha desse alinhamento. É você quem ditará qual será o mais apropriado de acordo com o seu tema, de acordo com o seu interesse. E também de acordo com o perfil da sua banca, dos membros que compõem a sua banca. Então, quando a gente fala dessa usabilidade, dessa legibilidade e desses alinhamentos, casando com a intenção de uma melhor leitura do seu próprio trabalho visual, nós temos também ali essas organizações que também elas estão muito interligadas com talvez o interesse que temos nós numa sociedade pós-moderna, numa sociedade muito agitada, de não ficar quieta, de inquietude, de estar sempre querendo não deixar nenhum espaço nos slides. Onde tem um espaço ali que seja de alguns centímetros, a gente tenta sempre encaixar uma fotografia ali, um ícone ali, achando que estará fazendo uma boa escolha. E eu digo que não façam isso. Espaço em branco também é informação. Tenham muito cuidado. Deixem
as suas peças, os seus slides de uma forma agradável, sem estar gritando, sem estar incomodando, com um bom contraste, com um bom alinhamento, dando uma unicidade, captando ali o interesse, a atenção, produzindo no próprio receptor o desejo de continuar acompanhando a tua mensagem, tendo em vista que o slide ele é uma oportunidade a mais que você tem de estar conduzindo, produzindo interesse por meio do visual e da audição para com o teu público, e assim você consiga ilustrar melhor a tua ideia. É um elemento a mais que você tem para estar expondo a tua trajetória, o teu resultado como pesquisador. Algumas dicas, agora deixando de lado a ideia da organização visual da tua apresentação por meio dos slides, eu quero te dar algumas dicas para a tua apresentação. Primeiro, o início, claro, saudar a banca. Quero saudar a Augusta Banca pelo interesse e pela oportunidade em me ouvir, e assim a gente poderá prosseguir na minha exposição, expondo aquilo que eu consegui encontrar como pesquisador nessa pesquisa realizada com a ajuda do meu orientador fulano de tal. Claro, essa pesquisa ela é não sua propriamente, mas uma pesquisa que foi feita em parceria com a academia, com a instituição de ensino a qual você está vinculado, bem como também com o teu próprio orientador. Então, mesmo que você diga que foi a sua pesquisa naquele momento, você tem que demonstrar essa lealdade para com o teu orientador, para com a própria academia e toda a tradição que ela tem. Assim também você estará fazendo menção à sua própria instituição de ensino e ao programa que ela vem desenvolvendo na graduação ou pós-graduação. Então, olhar nos olhos de cada um dos membros. Tente olhar nos olhos. Se você se sentir incomodado porque é imperioso o olhar do outro, e inclusive a psicanálise trabalha a ideia de que o sujeito ele consegue ingressar na cultura por meio do olhar da mãe, ou por meio de alguém que ocupe aquela posição de mãe naquele momento, aquele olhar, ele começa a determinar a conduta do próprio sujeito. Então, olhar para o outro significa olhar para a própria cultura, olhar para os limites que existe entre o eu e o outro, ao mesmo tempo em que eu busco também ser aceito. É uma relação de troca. Então, é importante que você olhe nos olhos, levantando as sobrancelhas. Não é encarar demais, demasiadamente, porque passa uma ideia de agressividade, mas é olhar nos olhos do teu ouvinte, daqueles membros da banca, para que eles sintam segurança, não ameaçados. Então, se você não consegue, eu sugiro que você possa fazer aqui uma pirâmide. Imagina uma pirâmide. Lembra da capacidade cerebral que nós temos de produzir significados? Então, começa a desprender essa criatividade agora e pensa, imagina aqui uma pirâmide no centro aqui da testa do teu ouvinte. E você olha no centro dessa pirâmide, o que vai fazer com que você se sinta mais confortável de falar, de dialogar a respeito do teu trabalho de pesquisa. E assim você não ficará tão tenso, tão nervoso em relação ao imperioso olhar do outro. É uma dica que eu dou para você. Ele imaginará que você estará olhando para ele. E deixe que ele faça suas avaliações. Não encare demasiadamente, porque pode ser uma ameaça, uma agressividade a interpretação desse teu ato. Então, esse é um truque que a gente considera ser importante para você estar desprendendo no momento da tua apresentação em público. Encare como uma pesquisa. Esse é um trabalho de relaxamento. Encare como um relato de uma pesquisa aquilo que você vai estar fazendo. Não é algo que você tende a ficar assujeitado ou se sentir inferiorizado ou supervalorizado. Tente dar uma equidade, um equilíbrio, uma igualdade para você em relação à banca, por mais que você esteja se sentindo inseguro, que é natural que você esteja. Mas comece a lembrar que você vai apenas relatar a sua experiência como iniciante, como intermediário ou avançado pesquisador. Comece falando lentamente.
Isso é importante. Então, o ritmo da sua fala, o volume da tua fala, tem que ser um volume agradável, porque é o início da comunicação. Aqueles assuntos que são paralelos para que você não perca tanto tempo, mas que servem para ilustrar a tua trajetória como pesquisador, ou mesmo ilustrar o resultado em que você obteve em relação ao objeto de pesquisa, começa a falar mais rapidamente dessa forma, e aí você não perde tanto tempo, mas que você, no início da fala, possa estar falando mais lentamente. Como disse um grande orador, é o momento de falarmos de forma dócil e gentil, principalmente isso no início da fala e num ambiente como é o ambiente de uma sala de aula, que tem uma acústica que fica muito mais retido o próprio som que você estará emitindo. Então, procure não ser desagradável, nem tampouco tentar ali determinar a tua presença como superior, acima, buscando o controle acima dos poderes das outras pessoas que estarão presentes na tua apresentação. Comece falando lentamente, leve a sua água, isso mesmo, para que você possa estar ali lubrificando as suas pregas vocais. Não água gelada, não leve água gelada, nem tampouco bebidas quentes. Tudo isso vai interferir na emissão da sua mensagem, vai atrapalhar a tua mensagem. Marque atentamente o tempo. Peça para alguém marcar, leve uma pessoa. Outra dica também, leve uma pessoa que você confia, um amigo, um familiar. Existem várias pessoas, vários perfis. Existem aqueles perfis que preferem levar uma pessoa familiarizada com ele, onde ela tem intimidade, porque serve como uma ancoragem. Ele se sente mais forte, mais motivado. Existem outras pessoas que preferem não levar, mas isso é de cada um. Para aquelas pessoas que querem levar, eu sugiro que você, inicialmente, se tiver muito trêmulo, muito ansioso, muito nervoso, você possa olhar para aquela pessoa que você levou e diga para ela antes mesmo, depois você vai esquecer, inclusive aquilo que foi acertado, mas peça para ela no início que você falar, acenar com a cabeça dando positivo e um sorriso. Isso vai lhe encorajar ainda mais a prosseguir. Depois que você se sentir mais seguro, que você começar a relembrar aquilo que foi estudado, a sua própria apresentação, você conseguirá olhar com mais assertividade para os outros que estarão avaliando o seu trabalho. Depois disso, você, como eu havia dito, marca atentamente o tempo para que você não extrapole e não deixe coisas importantes na sua apresentação sem falar, sem se portar. Outra coisa também é que você possa levar o seu papel, a sua caneta, 2 canetas no mínimo, o seu papel, para que você demonstre respeito para com aqueles que estarão intervindo, lhe dando dicas, lhe orientando, lhe dando outras oportunidades para que você também possa implementar a sua pesquisa. Então, anote, demonstre interesse, anote aquilo que está